todos, sejam muito bem-vindos à introdução ao podcast malabarístico. O que é isso? Só clicar nessa live para você poder aprender, né, entender o que é essa nova ideia que eu e meu amigo Babel estamos tirando do papel nesse início de 2021. Beleza? Essa proposta, né, é para ser uma live semanal, onde eu e um convidado estaremos abordando assuntos diversos sobre malabarismo. Tá? Nesse momento inicial, a gente vai aguardar o Babel chegar para a gente estar fazendo uma breve introdução da nossa trajetória e depois partir para o assunto. Valeu? A gente vai fazer uma conversa bem casual hoje. Estou aceitando ele aqui agora. Verifiquem aí se o áudio tá bom. Salve, mana! Salve, Pedrão, beleza? Tudo certo, cara. Melhor agora com a sua presença, tá? Então eu vou fazer uma breve introdução, assim, à nossa amizade. Eu acho que é um ponto legal de começar essa live, porque eu e Babel, a nossa relação começou por meio do Instagram mesmo, né? Vendo os vídeos dos recomendados para hashtag de malabarismo. E eu me identifiquei com o jogo dele na hora. E a gente foi formando uma amizade que a distância já era muito forte. E depois a gente conseguiu, né, se encontrar pela primeiríssima vez também ano passado, que só fortificou, consolidou esses laços. E assim, eu trouxe o Babel, né, para estar compartilhando os conhecimentos dele e tendo esse bate-papo, por conta não só dele ser um artista incrível, mas também uma pessoa que está constantemente estudando, constantemente, né, à frente, né, uma espécie de vanguarda, ele e muitos outros artistas que têm sempre expandido o estudo do malabares como um todo, sabe? Então, assim, a gente tem muita coisa que vai poder compartilhar legal, a gente vai explicar, né, do que se trata, o que é podcast malabarístico, né, como é que isso vai funcionar. Hoje vai ser toda essa introdução, né? Então, assim, Babel, melhor com as suas palavras, você pode começar se apresentando por agora. Beleza? Com toda a sua... Beleza. Então, gente, meu nome é Babel. Para quem não me conhece, eu sou malabarista. Eu trabalho com pirofagia, sou estudante de artes visuais e eu respiro malabarismo todo dia, na minha concepção, assim. E só voltando um pouco ao que você falou, eu acho muito legal o exemplo da nossa amizade, porque foi uma coisa que o malabarismo agregou. E é interessante quando a gente tem uma prática que permite que a gente conheça novas pessoas, independente da distância. A internet possibilita isso. Acho que quando a gente se conheceu, foi quando eu postei um vídeo mandando um Peruvian Mass, você se amarrou, e a partir daí a gente foi trocando ideia. Hoje a gente já se viu pessoalmente mais de uma vez. E, enfim, é muito legal essas possibilidades que a arte traz pra gente de interagir com pessoas e trocar conhecimentos. Com certeza. E uma coisa legal também de mencionar é a minha iniciativa online, ela tem 10 meses, por assim dizer. No iniciozinho, bem no iniciozinho, nas primeiras semanas, os primeiros passos que eu dei, o Babel também estava colado comigo. Também a gente fez lives no início que ainda era bem rudimentar, né? Eu ainda não estava tão habituado a ficar falando na frente de um celular. Eu ainda não tinha noção assim de como as coisas iam desenrolar no futuro. E assim, passou muito tempo, né? Assim, 10 meses é relativamente pouco tempo, mas 10 meses para 2020 foi muita mudança, foi muita coisa que aconteceu. Assim, foi bizarro, assim, os passos largos que a gente acabou dando em outros âmbitos da vida, né? Alguns âmbitos ficaram parados, outros mudaram, assim, avalanche total. Então, assim, eu acho muito maneiro isso também da gente estar meio que dando continuidade àquilo que estava lá no iniciozinho, esboçado. Essas conversas, elas vão ser enriquecedoras, assim, com certeza. Eu acho que em termos de internet, 10 meses é muito tempo. E 10 meses, quando a gente resolve se expor na internet, a gente acaba alcançando muita gente. A gente acaba fazendo com que pessoas simpatizem com o que a gente pensa, e a gente também acaba falando besteira às vezes, e aí vem gente e expõe a sua opinião, fazendo com que a gente mude completamente a forma de pensar. Então eu me sinto uma pessoa diferente
do que eu era quando a gente começou a fazer as lives, por exemplo. Eu acho que daqui a 10 meses, o podcast malabarístico, ele também já vai estar com outra cara, completamente ressignificado, e isso é muito bacana. Com certeza. Então, assim, indo a mais ou menos a definição do que a gente tem em mente, a gente tem em mente um encontro que é semanal, todas as terças-feiras, e a princípio eu e o Babel vamos estar ministrando e falando sobre algum assunto. O primeiro tema que vai ter essa terça-feira vai ser a história do malabarismo. Tem muita coisa. Então, eu já quero plantar uma sementinha na cabeça de cada um de vocês de como é amplo esse assunto, né? Sobre a história dessa arte que a gente pratica. A gente não vai dar nenhum spoiler agora, tá? Fiquem se coçando para poder saber. Mas a proposta é basicamente essa, e conforme for evoluindo, pode mudar de convidados, as pessoas que tiverem interesse em agregar em um assunto, pessoas que, né, quiserem compartilhar um pouco também, estejam, né, nessa mesma pegada, mais do que bem-vindas a colar, tá? Isso é a informação, assim, importante que eu quero passar para vocês, né, que é é que nem cortar quando tem uma estreia de inauguração, né, de um prédio novo e tem aquela fita vermelha. Essa live é como se fosse essa cerimônia, né, de cortar a fita vermelha e falar um pouquinho de quem são as pessoas, né? Quem é Pedro, quem é a Babel, que vai estar falando, ministrando os podcasts, e também um pouquinho sobre 2020, né? Aproveitando essa pegada que a gente está, de um ano novo começou, muitas ideias, né? A gente está querendo sempre estar avançando, mas a gente também não pode botar os cavalos, a carroça na frente dos cavalos, a gente também tem que ser estratégico, né? Às vezes a gente começa o ano muito animado, mas aí a animação vai descendo e aí os planos vão ficando para escanteio. Enfim, isso é normal. Mas... Pode falar. Eu acho interessante a gente explicar também que eu acho que é uma conversa descontraída sobre algum assunto que a gente escolhe. Então, as pessoas super podem estar interagindo, participando, mandando ideias para assuntos futuros, e que isso que vai agregar e alimentar o que a gente está planejando, né? Porque não é uma coisa feita do Babel para o Pedro, do Pedro para o Babel. Eu acho que é uma forma de movimentar a cena. Então, é muito importante que as pessoas participem e exponham suas opiniões, mudem de opiniões. Total. E conheçam assuntos novos. É isso. Então fica aberto, assim, quem quiser sugerir. O primeiro vai ser a história do malabarismo, mas a partir daí a gente vai seguir, né, os que a gente pensar que vai encadear legal com o primeiro tema, entendeu? O que vai ser muito interessante da gente começar a aprofundar, e a tendência é que fique cada vez mais específico. A gente quer que vá, né, se destrinchando em subtemas, então temas vão se dividir em subtemas. E isso vai ser a critério popular, sabe? Assim, as pessoas que estiverem na live, a própria energia assim, do que estiver rolando na cena. Vamos supor, se estiver tendo batalha de freestyle, vamos falar de freestyle. Se estiver tendo mais sobre flow, né, ou sobre meditação ativa, características, né, mais terapêuticas do Malabares, também. Então, assim, todos esses assuntos eles vão ter seu espaço, só que um de cada vez, seguindo mais ou menos essa demanda popular, beleza? O legal do Malabares é que é uma coisa que sempre vai ter um assunto para se conversar sobre malabares e sempre vai ser um assunto diferente. O Christopher Silva, um malabarista que eu admiro muito, ele diz que o malabares é um ser vivo, como se fosse uma entidade. E conforme a gente estuda, pesquisa, se aprimora e descobre coisas novas, o malabarismo vai crescendo com a gente. Então sempre vai ter coisa nova para a gente falar de malabares, é um assunto que não morre. E isso é muito legal. Com certeza. E eu tenho uma sugestão para a gente conversar hoje, que eu acho que a gente podia falar um pouco sobre estilo de vida. Eu gostaria até de perguntar para você, o que é um estilo de vida para você? Ótima pergunta, uma pergunta abrangente. Para mim, estilo de vida vai ter tudo a ver com a nossa bagagem, né? Assim, onde nós fomos criados e quais são as referências que a gente tem. Então, eu vejo muito essa coisa assim de qual quebrada você vem, de certa forma, né? Porque para cada lugar do Brasil, como a gente tem essa distância, né? Eu sou do Rio, você de Fortaleza. Para cada
estado é um pouco diferente, para cada periferia ou área nobre também vai ser um pouco diferente. Mas o estilo de vida, além desse, né, de ter a ver com o efeito externo, né, do seu ambiente, tem muito a ver com o que bate, né, no fundo do seu peito, que move a sua alma, né, o que alimenta a sua alma, o que você quer. O estilo de vida ele tem muito esse ímpeto que vem de dentro. Uhum. Se eu fosse definir em poucas palavras, seria isso. E Nossa, eu achei genial. Quando se trata dos artistas de maneira geral, esse ímpeto que vem de dentro, ele é tão forte que muitas vezes quebra várias objeções que são postas para a gente, né? Que é a crítica de será que você vai conseguir se sustentar? É toda uma coisa em cima das expectativas de outras, né? As expectativas de outrem. Só que o fundamental é esse, né? Assim, a gente reconhecer que você deve satisfação a quem te cria, claro, você deve satisfação aos seus pais, você tem que respeitar as autoridades ao seu redor, mas muitas vezes você também tem que respeitar a sua essência acima de tudo, né? Então, assim, eu acho que estilo de vida, aquele estilo que realmente te satisfaz, é o que você está mais em sintonia a essa tua essência. Seria aquilo que faz o coração bater, né? Que faz o coração acelerar, justamente. Você considera, então, que o Malabares é o seu estilo de vida? Então, Malabares é um componente do meu estilo de vida, porque eu uno Malabares com aquela questão da geografia, né? São as duas coisas que me identificam. Eu realmente sou o Geo Malabares, porque geografia e malabarismo são as minhas duas paixões, sabe? Assim, são as coisas que... É a minha forma como eu olho o mundo, né? A forma como eu vejo o mundo é num viés artístico e é também nesse viés geográfico, né? De pensar, principalmente paisagem, pensar os relevos incríveis que nós temos no Brasil e a diversidade cultural incrível que a gente também tem no Brasil. Uma coisa que eu percebo... A Thaís está mencionando. Thaís, deixa eu procurar aqui. Circoterapia. Circoterapia, certo. Um abraço para todo mundo que está interagindo, muito obrigado. Movimento é vida. Criar o seu estilo é se descobrir, se conhecer. Eu concordo muito com você, Thaís. Mas uma coisa que eu acho, e é a opinião do Babel, minha opinião, é que no Brasil o malabarismo ele é muito relacionado a estilos de vida que são profissões. Ou seja, a gente vende o malabares no Brasil como uma forma de arte que está sempre sendo monopolizada. Você sempre vai estar subtraindo algum valor daquilo. Ou, tipo, o malabares pode estar relacionado ao estilo de vida da arte de rua. Então, você vive o underground, você se apresenta no Faro, você faz apresentações de rua, você passa o chapéu, e isso é importantíssimo. Você leva arte para as pessoas, e uma arte de difícil acesso. Isso é importantíssimo. Outro estilo de vida que eu vejo malabares encostado seria o do circo, que é fenomenal. Você conhecer o malabares através do circo. Eu acho que o circo ele propaga muito o movimento do malabarismo, então o malabarismo ele tem que ser muito grato ao circo por causa disso. E outro estilo de vida que eu vejo o malabar seria quando você já pratica algum estilo de arte e você adiciona o malabares a esse estilo. Por exemplo, eu vejo muitos dançarinos ou então estudantes de teatro que se tornam malabaristas e criam algo através dessa união. Vejo muitos malabaristas contemporâneos, por exemplo. Mas todos esses estilos, eles estão fundamentados em você estar se apresentando para alguém. Você vai performar para alguém, certo? Seja na rua, sim, seja no circo, seja num teatro, você está performando o malabares para as pessoas. E isso é muito legal, muito legal. Mas para mim o estilo de vida, ele não pode só se prender a isso, a você trabalhar com malabares. O Brasil, em 2018, no censo, a gente teve uma média de 209 milhões de pessoas morando no Brasil. Ou seja, dessas 209 milhões de pessoas, eu tenho certeza de que muitas gostariam de se tornar malabaristas, mas nem todas, eu acho que teriam a vontade de se apresentar para alguém ou trabalhar com isso. E eu não vejo esse tipo de malabarismo, malabarismo que você pratica no seu quarto, na praia, sem
sem responsabilidade nenhuma de estar se apresentando para alguém. Eu não vejo isso muito difundido no Brasil. Eu vejo que a gente difunde sempre o malabarismo não como estilo de vida próprio, mas um estilo de vida relacionado a outro estilo de vida. E é muito importante, por exemplo, pessoas que têm cursos de malabarismo, como o seu ou como outros cursos que tem no mercado, porque eu acho que vocês estão alimentando esse sentimento de você praticar malabares porque você gosta de malabares. Você pode ser um médico, você pode ser um mestre de obras, e você faz malabares na sua casa porque você gosta de malabares. Você acabou de citar que você é um incrível geólogo, estudante de geologia, mas que você pratica malabares. Então, é legal você ter isso, você praticar malabares porque você gosta. Eu vejo isso acontecer muito no Brasil, na cena do bambolê, por exemplo. E eu acho fantástico, porque as empresas que vendem bambolês, elas geralmente não vendem outros materiais circenses, elas focam no bambolê. Então, a pessoa compra o bambolê e é incentivada a praticar o bambolê porque ela quer. Por consequência disso, muitos começam a trabalhar com o bambolê, mas não tem essa construção social de você começar a jogar bolinha, chegar um amigo seu e falar, poxa, tá quebrando. Dá para trabalhar no semáforo, ou dá para ir para o circo. A gente está enraizado na nossa cabeça de que é uma profissão, de que tem que ser uma profissão, e não uma coisa que você estuda por simplesmente amar estudar isso, ou então uma coisa que é um passatempo para você. Eu estava conversando com dois malabaristas que eu admiro muito, que é o Yuri Quitério e o Lucas Adversi. E com ambos eu conversei sobre estilos de vida e gostei muito do que eles falaram sobre isso também. Inclusive eu estou aqui citando muitas ideias de que eles que me fomentaram, assim. Lucas citou o exemplo da Kendama. Lucas joga Kendama muito bem. E ele fala que ele gosta de jogar Kendama não só pelo estudo da Kendama, mas pelas pessoas que ele conhece jogando Kendama. Seria mais ou menos o nosso caso. Você conhecer alguém e se tornar amigo dessa pessoa. Ele disse que os praticantes de Kendama têm muito conteúdo, tem muita... Geralmente eles são pessoas de outras áreas que têm a Kendama em comum. Então ele está sempre conversando sobre coisas novas, pessoas interessantíssimas. E isso é uma das coisas que fazem ele jogar Kendama. A gente pode também analisar a cena do skate. Se eu tenho um skate em casa, certo? Eu começo a praticar skate, eu posso me tornar um excelente skatista, mas não necessariamente as pessoas vão impor que eu me torne um skatista profissional, sabe? Ou então que eu trabalhe com skate. Poxa, você anda de skate muito bem, vai trabalhar com isso. Não, você só é um bom skatista porque você ama andar de skate. E isso faz com que as pessoas que não querem ou não se sentem confortáveis com o público se tornem skatistas, se tornem bambolistas ou se tornem jogadores de kendama. Então, acho que a gente no Brasil está bloqueando um pouco do acesso ao malabares e restringindo as pessoas que já têm uma tendência a trabalhar com isso. Eu vejo isso. Acho que a gente podia influenciar mais no Brasil o malabarismo como um estilo de vida só do malabarismo. Você pode ser o que você quiser, mas você pratica malabares porque você gosta e não porque você tem que tirar um monopólio disso. É isso, mano. Eu concordo plenamente. Inclusive, foi algo que eu já até cheguei a comentar na página, né? Que a galera sempre resume. Se você fala malabares, a pessoa pensa imediatamente ou no circo ou no ato de ser um artista independente. Né? Em outras palavras, é você estar obtendo retorno daquilo, né? É você se apresentar já pressupondo plateia, pressupondo contribuição, pressupondo todo um cenário que é perfeito. As pessoas que... Tem muitas pessoas aqui na live, inclusive, que são malabaristas de circo ou artistas de rua, e perfeito ter, sabe, essa história, essa trajetória. Isso é mais do que necessário. E precisa também ser difundido. Agora, o que a gente está querendo levantar aqui é que, assim, não é algo que necessariamente precisa te movimentar. Exato. Você querer aprender malabarismo não significa que você tem que ter como objetivo uma dessas duas coisas. Você pode ter como proposta, né, melhora individual. Eu gosto muito do exemplo daquele homem, tipo, aquela estátua grega que está se esculpindo. Quando você percebe o malabares como uma atividade que te agrega, você se sente se esculpindo. Você está, a cada treino, você está se tornando uma versão um pouquinho melhor de você mesmo. Sabe? Uma versão assim, cara, que te dá satisfação, e satisfação pessoal, sabe? Você também não está querendo provar nada para ninguém. É muito uma coisa sua, um desafio que você põe para si mesmo. Aí, só para completar meu raciocínio, tem um Instagram que eu achei incrível, que é um cara, o nome dele é Playing Catch with Myself.
Sei qual Em é. inglês, catch é aquela coisa de você ficar jogando bolinha pro amigo, né? E ele tá Uhum. dizendo, jogando comigo mesmo. Então, assim, malabarismo pode ser visto como, cara, é uma brincadeira que você não depende de outra pessoa. É algo Exato. que você consegue fazer de forma independente, entendeu? E assim, é É uma um coisa que estudo você vai sobre vendo si essa mesmo. evolução. É um estudo sobre si mesmo, total. É isso. E Então é eu acho legal muito também legal que, a por gente ter exemplo, essa ligação. Vai lá. na América Latina, tem países que eles oferecem o malabarismo nas escolas. E eu duvido que a maioria dessas crianças vá se tornar um malabarista profissional, mas elas estão tendo contato com a arte. Você ter o contato com a arte na sua vida te dá um senso de crítica muito legal. Você começa a valorizar e ter uma percepção que a arte te agrega na sua vida, mas não necessariamente você tem que estar trabalhando com a arte, entende? Então, Exato. acho que é sobre isso. Falta um pouco disso no Brasil em relação ao malabarismo. A gente é muito visto como profissão e como profissão nós não somos tão valorizados. Eu peço também que vocês não me entendam mal. Em nenhum momento eu estou indo contra o movimento circense ou contra a arte de rua, porque são movimentos lindos e gigantescos, e se a gente relaciona tanto a eles, é porque eles lutaram muito e fortaleceram muito o malabarismo. Só que eu acho que o malabarismo, com seus 4.000 anos de história, já tem bagagem e fundamento para a gente se reconhecer como um movimento independente Próprio. de qualquer outro estilo de vida. Podemos ser um estilo de vida próprio também, mas não necessariamente. Exato. Inclusive, esse vai ser o tema base para nossa primeira aula, porque se a gente entende mais de história, né, entende a origem de determinados brinquedos, dá uma visão assim mais ampla do que é o malabarismo, né? E como você deve levar ele para sua vida, porque eu acredito muito na ideia de que para cada pessoa vai ter um significado, né? Assim, é uma coisa assim, para alguns é subsistência, para outros não vai ser. Isso é totalmente pessoal. É assim, o que você quer fazer com aquilo? Isso Sim. é teu critério, né? A Thaís mencionando. Malabares é uma ferramenta terapêutica para a evolução de todos. Exatamente, A Thaís. Mari Outras Coisas falou que em muitas escolas do Japão o malabarismo está presente e é um máximo. Inclusive o Lucas Adversi, ele me disse como que eles chamam o malabarismo no Japão, o estilo de malabarismo muito praticado no Japão, que é o temotoke, que é um estilo bem característico deles. Você vê muitos japoneses jogando assim. E é fantástico isso ser nas escolas, É sabe? bem Porque simétrico. é um estudo, é algo que você joga ali para estudar, é como se fosse um skate, fenomenal. Sim. Eu gosto muito desse exemplo do skate, porque eu vejo muito como algo assim que ele começou muito seleto, sabe assim, eram poucas pessoas Sim, que praticavam. Mas essa popularidade, né, ela foi ganhando tração. Você vê que assim, ainda continua uma maré muito alta de pessoas que entram no esporte todos os anos. Mas assim, houve um momento de pico há um tempo atrás, assim, que de repente as pessoas estavam consumindo muito. E isso é muito legal, né? Assim, porque a questão é justamente essa que você mencionou. Ninguém parte do pressuposto que você quer ganhar vida enquanto skatista. As pessoas exato. partem do pressuposto que aquilo ali é uma atividade que você faz junto com outras coisas que você realiza também, sabe? Então, assim, a partir do momento que o malabarismo ele for puxado mais para essa visão, né, dentro do senso comum, as pessoas passarem a ver como algo que é complementar, casual também, né? Não é só, mas também, é aí que ele vai ganhar mais público ainda, né? O nosso Sim. objetivo é crescer enquanto cena, né? O nosso objetivo é que É, a próxima geração de malabaristas melhor do que o nosso, né? Eu ensino, eu tenho muito essa proposta. Eu ensino da forma como eu gostaria de ter aprendido. E é muita satisfação de ver a pessoa pegar o movimento rápido, de certa forma. sim. Porque você fica assim, cara, eu bati a cabeça contra a parede, mas assim, durante o processo de entender, eu descobri que, pô, você tem que focar aqui nesse pequeno movimento, aí você ensina isso para a pessoa desbloqueia 2 vezes mais rápido do que tu desbloqueou. Então, tem uma satisfação muito grande em fazer. E eu acredito também que quanto mais o malabarismo seja propagado como um estilo de vida independente, mais pessoas vão chegar até o circo, mais pessoas vão chegar até a arte de rua, ou então até o teatro, mais pessoas vão ter acesso a isso. Então eu não estou querendo bloquear o acesso a isso, dizendo, não, a gente tem que fazer malabares agora só dentro de casa, gente. Eu acho que mais pessoas vão se tornar profissionais estudando malabares só por diversão. A gente vai conseguir
propagar isso de uma forma melhor. E usando o skate como exemplo, ao meu ver, o que difere o skate do malabarismo, isso quem me disse foi o Lucas Abduch, na verdade. O que difere o skate do malabarismo é a identidade cultural. Porque, por conceito, é a mesma coisa. A gente está manipulando um objeto com alguma parte do nosso corpo. Então, aí a gente consegue ter até várias atividades esportivas que poderiam se encaixar como malabares, mas por terem uma identidade própria muito bem trabalhada, ele difere o malabarista do skatista. Mas por conceito, sim, a gente está trabalhando a mesma coisa. Nós conseguimos entrar em estado de flow, a gente consegue ter aquele mesmo momento de felicidade, onde a gente está entregue àquela atividade e criando arte. Cara, isso é uma das coisas que eu mais adoro de falar pra galera, né? Pô, altinha. É total malabar. Se você, aqui no Rio de Janeiro, né? Na época que também as praias estavam lotando bastante, se você olha na linha de costa a galera fazendo altinha, é como se fosse um site swap de 10, sim, 9, 7, 5, 3, 1, tá ligado? É muita bolinha voando em muitas alturas diferentes. Aí você olha assim, é muito doido de olhar. Tem tanto que várias pessoas tiram foto disso, né? Assim, de várias altinhas, uma do lado da outra. E fica super malabares se a pessoa já conhecer alguma coisa, né? Ela consegue visualizar total. Então, assim, eu diria, complementando essa ideia, assim, que toda vez que a gente abre uma live, toda vez que eu, sei lá, posto um vídeo, a proposta da minha página por si só, ela é de difundir esse raciocínio o máximo possível, né? Assim, que as pessoas entendam que o Malabares ele não se resume a um conceito fixo, não é um conceito fixo, né? Ele pode ser visto de múltiplas formas e pode aplicar, né, a sua vida também, né, te beneficiar de muitos jeitos diferentes, porque para cada brinquedo, cara, é um universo diferente que pode, né, se conectar com você ou não. Então vamos supor, eu tenho dificuldade em lançar a bolinha, mas você pode ter uma facilidade enorme com o bambolê, o flow do bambolê ou do swing poi, né? Então, assim, é muito uma individualidade, isso de você descobrir o que funciona melhor para você, entender essa extensão do corpo, né? Porque uma vez que você começa a praticar, aquilo ali vira uma parte de você. É tão fluido quanto sim, isso, né? É uma extensão do seu corpo total. Eu gosto muito do termo que são estudos experimentais. Eles não têm muito uma sequência que você vá seguir e é isso. É experimental. Você vai agregando estilos ao seu estudo, coisas que você gosta e como é que é o nome do Instagram? A circoterapia falou, é algo que você faz... Não, vou me expressar melhor. Beleza. Inclusive, gosto porque, assim, o experimental... Só ressaltar isso. O experimental, eu tinha muito uma definição do que, não, isso é malabarismo experimental. Eu queria classificar as coisas. Isso é malabarismo contemporâneo. Isso é malabarismo alguma coisa. E, na real, não. Veio uma questionar no Instagram outro dia e falou, cara, mas o que é malabarismo experimental para você? E aí eu comecei a refletir. Todo malabarismo é experimental. Não existe muito isso de, você é experimental, você é isso. Não, todo malabarismo é experimental. Você está agregando estilos ao que você gosta e você está construindo ali a sua identidade. Isso é legal. Não se prender muito a querer definir coisas dentro do malabares, como, ele faz tal coisa, o outro é de outra área. Porque eu acho que isso aí pode até tal hora querer criar panelas ou rivalidades, e não é disso que a gente precisa. A gente tem que se ver como um grupo inteiro, cada um com sua individualidade criativa. Exato. E a circoterapia, inclusive, acabou de fazer uma pergunta que eu achei muito maneira, e eu queria só mencionar, que também tem a ver, o perfil da circoterapia, Thaís, é justamente de abordar tecido acrobático, lira, malabares, swing poi, vários instrumentos, brinquedos diferentes, no tratamento, sabe, na parte mais psicológica. Tá? Então, assim, ela tem toda uma atividade que ela criou, né, usando os conhecimentos dela da graduação em psicologia e tudo mais, e também com os conhecimentos do malabarismo. Então, eu acho muito massa de ver também o que as pessoas produzem, né, assim, em cima dos conhecimentos que elas têm. A pergunta da Thaís foi o seguinte: será que existe uma característica em comum na personalidade dos malabaristas
em geral? O que tu acha, Babel? Essa me pegou de Pera, surpresa. será que existe uma característica em comum na personalidade dos malabaristas em geral? Eu diria que Eu acho que... Pode falar. determinação. A determinação. A primeira coisa que vem na minha cabeça é determinação. Porque para você ser É, malabarista, você tem que estar sempre ali. Isso tem que ser algo que você consegue manter, né? Você não pode ficar amedrontado pelo erro. Você sempre levanta a sim. cabeça mesmo em cima da dificuldade. Vai ter momentos de baixa, vai ter momentos de alta. Então, acho que só essa consistência pura já é uma característica que eu diria que todo Eu acho malabarista que tem. no princípio, quando a pessoa está se tornando um malabarista, não sei definir o que ela teria em comum. As pessoas que querem conhecer o malabares teriam em comum. Mas eu acho que as pessoas que já conhecem o malabares, elas vão adquirindo coisas em comum por causa do estilo de vida do malabarismo. Que é justamente isso que você falou. Quando a gente começa a estudar malabares, a gente começa a ficar mais determinado, a gente começa a lidar melhor com os erros que a gente comete, porque a gente tenta de novo. Então, dá para tirar muitas filosofias do estilo de vida malabarístico e a gente começa a se identificar por causa disso. Então, eu acho que a gente adquire coisas em comum, mas não sei se necessariamente a gente precisa ter algo para começar. Uhum. Realmente varia muito, então eu não diria que tem uma característica da personalidade que vai sempre ter em comum, né, nas pessoas que praticam. Mas muito boa pergunta, eu adorei a reflexão, viu? Sim. Inclusive, enquanto a gente falava, o Sir Crônicas, que é um grande mano, inclusive, tô devendo aí, a gente tava conversando umas paradas que eu ainda não tinha respondido direito, mas eu vou responder, viu, mano? Aí eu só peço desculpas porque às vezes a correria eu fico super avoada. Mas ele falando, né, que ele mencionou que perfeccionismo talvez fosse uma característica que todo malabarista tem. Eu diria que varia, porque também, né, alguns sim, outros nem tanto. Tem uma Eu frase do acho que faz... Drauzio, não sei se vocês conhecem o Drauzio, né, que é um médico. Aí ele tem uma frase que é muito engraçada, que é tipo, é verdade, quer dizer, às vezes não. Sim. Então, é verdade, quer dizer, às vezes não. Às vezes não. O último vídeo que eu postei, de referência, um malabarista japonês que eu admiro muito. E aí o Lucas Adversi veio falar para mim que quando ele manda essa trick, a trick sai de uma maneira completamente diferente. E a minha sai de uma maneira diferente da maneira deles. Então eu acho que talvez a gente tenha perfeccionismo em fazer o nosso. Mas se o meu perfeccionismo fosse em cima de aprender a fazer exatamente igual ele, aí sim, somos perfeccionistas. Mas quando a gente está só querendo adequar um movimento ao nosso estilo, talvez fosse um perfeccionismo com nós mesmos, tipo, de ter um despertar. Olha, agora eu acho que tá bom. Ou então, eu vou fazer o movimento mais assim porque acho mais a minha cara. Eu acho que seria esse perfeccionismo de você criar o seu. Inclusive, vou dar uma dica aqui que eu acredito que seja de ouro para todo mundo que está assistindo. Pensa que durante a tua evolução, a tua trajetória, quanto mais você aprofundar no malabares, mais as dicas ficam relativas, desse mesmo jeito. Às vezes, o que funciona para um malabarista não vai funcionar para você. Muitas vezes, na real. Então, assim, você pegar a dica do outro, pega a sugestão do outro como um norte. Beleza, é por esse caminho. Mas, talvez o seu seja por esse caminho mais para a esquerda. Saca? Uhum. Você vai ter que acostumar aquilo ao teu corpo, a tua forma, a tua pegada, enfim, tem muita coisa pessoal envolvida. Tu vê na forma de segurar a bolinha, cara. A forma de segurar a bolinha e lançar é bem diferente para cada malabarista. Clave também. Varia muito, varia muito, varia muito. Não tem jeito certo e errado. Existe o jeito que funciona para você, tá entendendo? Essa semana eu estava conversando com o Luca Poit, que é um malabarista de São Paulo, que eu gosto muito também, e a gente estava falando sobre catalogar tricks de malabarismo. É você aprender um movimento e catalogando os movimentos que você estuda. Eu falei para ele que eu gosto muito de anotar o nome dos movimentos no caderno. Eu tenho um caderninho onde eu anoto todos os movimentos que eu aprendo. E ele falou que para ele não funciona tanto, que ele filma tudo e tem os vídeos. E eu achei interessante, porque às vezes é tanto movimento que quando eu leio eu fico, nossa, como que é esse movimento mesmo? Não lembro. Por ele ter filmado, gravado, ele já consegue ter essa referência de uma maneira melhor, né? Então, uma coisa que funciona para mim não funciona para ele, e ele tem a forma dele de fazer. Acho que a gente vai criando o nosso jeito de estudar, nossa conexão com isso, né? Sim.
Sim, total, total. Falou tudo. Inclusive, teve mais comentário do Circo Crônicas. Ele falou que tem os estilos, né? Tipos mais lentos, mais abertos. Eu considero muito isso, assim, tem a pegada de cada malabarista. Quanto mais você vai aprofundando, você vai ter o mesmo truque, malabaristas diferentes. Vai ser um padrão diferente. Por isso que eu gosto muito daqueles programas que deixam rastro. Por que você põe rastro no teu lançamento? Porque você tendo em vista todas essas coisas que vão ser um pouquinho diferentes das dos outros, o rastro que tu cria é teu, é tipo DNA. É único. Porque só você faz os truques daquela forma. Então é tipo uma pintura abstrata, se tu for parar para pensar. É um negócio que só você cria. Então vai ser um padrão diferente todas as vezes. Inclusive, nem a gente faz exatamente o mesmo movimento toda vez. Cada um tem uma anatomia. Cada um tem um corpo específico. Eu acho legal que a gente todo mundo começasse meio junto no que seria os movimentos básicos do malabarismo, mas conforme cada um vai estudando aquilo que gosta, as pessoas vão se difundindo, assim, os estilos vão se diferenciando e a coisa vai tomando novas formas. É sobre isso. Total. Vai se ramificando, né? Porque vai em cima da preferência, vai em cima de muita coisa. Eu acho isso muito lindo, porque é autêntico, sabe? Assim, é você pensar que muita gente, as pessoas caem naquela coisa de, cara, eu não evoluo muito rápido, né? E aí isso me desestimula. Às vezes a pessoa pega um pouco dessa neura, principalmente no Instagram, que a gente está sempre vendo gente insana. Se você segue qualquer hashtag, você vê assim um negócio explosivo, muito incrível, e você fica, caramba, eu não sei nada comparado a esse daqui. Só que se você entra no viés de, cara, você é único, e você tem o teu tempo, o teu ritmo e tudo mais, acaba essa preocupação. Foca em você mesmo, se liga. Exato. Foca em estar um pouco melhor hoje do que você ontem. Você é a tua referência sempre. Você é a tua referência sempre. Eu acho que é muito sobre... Você pode admirar o estilo de uma pessoa, e estudá-lo, mas crie o seu, né? Até porque não dá para ser igual. Então a gente pode ter muitas referências, mas não é muito saudável ter a mentalidade de tipo, eu quero fazer tudo que essa pessoa faz, porque eu acho que talvez isso alimente lá no fundo um sentimento de um dia eu vou ser melhor que ela, ou algo do tipo. Eu acho que você tem que estar sempre querendo ser melhor que você mesmo, que assim você não para no malabares. Queira ser melhor que você mesmo. Assim, eu vou ser bem sincero com você, que eu gosto um pouco também dessa vibe, você, em cima da tua personalidade, a personalidade que tu vai construindo, você acaba encontrando alguém que tem uma personalidade semelhante, só que uma pessoa que tem uma personalidade semelhante, só que ela tá mais avançada que você, né? E aí você fica muito com uma vibe derrotar o sensei, sabe? Assim, aquela coisa do pupilo e o mestre Kung Fu. E é assim, o sonho do pupilo é o quê? É ficar tão bom quanto o mestre. Né? Não é necessariamente, tipo, ultrapassar, assim, talvez ele não seja prepotente a esse ponto, mas ele quer ficar tão bom quanto. Né? Isso acaba sendo uma gasolina, sabe? É um gás que te estimula no treino. Então, assim, eu sinto que a gente deve beber um pouquinho dessa água com parcimônia, porque isso te frustra, entendeu? Você bebe só um pouquinho, só para te dar um pouquinho de competitividade salpicada, não faz mal. Faz mal excessivo. Concordo. Principalmente, eu vejo isso acontecendo, acho que foi até você que me deu esse exemplo, nessas pessoas que estudam malabares no intuito de bater recordes mundiais. Eu vou dar um número que é um exemplo. Vamos supor que uma pessoa joga 20 clavas e só ela joga 20 clavas. Aí aparece uma pessoa jogando 30 clavas. Eu estou usando números absurdos. Sim. Essa pessoa que joga 20 clavas, ela vai querer jogar 30 clavas. Então mais pessoas vão começar a jogar 30 clavas por ter essa vontade de falar, não, eu sou capaz de fazer isso. E acho que é bem por aí, uma competitividade saudável. Eu só sei o Mills Mass com 4 bolas porque você e o Matheus Kominski aprenderam. Porque quando eu vi vocês no Mills Mass 4 bolas, eu falei, não, espera um pouco, só eu não sei. Então eu vou ter que aprender com eles. Porque eu tenho vocês como inspiração. Quando vocês aprendem uma parada muito difícil, não é que eu queira me tornar melhor, mas me dá uma garra de falar, pô, se o Pedrão consegue, eu acho que eu também consigo. É nesse naipe, sabe? É uma coisa... É muito de amizade também, sabe? Assim, são pessoas que estão... A gente se conhece, a gente está evoluindo junto,
sabe? Então, eu recomendo também para as pessoas que estão começando, que já estão intermediárias, se você tiver uma pessoa que está treinando regularmente que nem você, e isso de vocês estarem trocando, aprendi esse truque essa semana, né? Acompanhando os registros, isso é uma coisa que te motiva surpreendentemente. Vamos ler os comentários Sim. agora, mano, que tem vários Vamos. comentários Enquanto você lê os interessantes agora. comentários, eu só vou falando uma coisa que... Eu estava assistindo uma vez uma live do Lucas Abiguti falando sobre pessoas que jogam 3 Diabolos. Que a partir do momento que você vê que isso é possível, você começa a criar a concepção de que você é capaz de realizar. Por exemplo, quanto mais... Alguns anos atrás, poucas pessoas jogavam vários Diabolos na mesma cordinha. E hoje em dia, no Brasil, tem várias pessoas que estão jogando 3 Diabolos e etc. E quanto mais pessoas jogarem 3 Diabolos, mais as pessoas vão ter para si de que isso é possível, porque tem várias pessoas fazendo. Então a gente vai derrubando o que antes era impossível para hoje ser uma coisa normal. Acho que a gente sobe o nível do que é o Malabares conforme isso vai acontecendo. Sim. A conversa que teve aqui nos comentários foi tipo a Thaís mencionando que a música também ajuda a movimentar de formas diferentes, né? Isso total, o ritmo Total. dita o flow, né? Isso inclusive vai ser um subtema que a gente vai aprofundar, então eu estou muito animado para continuar esse quadro. O Circo Crônicas falou, né? A música realmente incita o corpo a treinar, é muito bom treinar ouvindo um som que te levanta, né? Assim, super inspirador. Aí a Mana de Fortaleza também falando, eu fico pensando às vezes que eu demoro a pegar os movimentos, mas lembro que é o meu tempo, se pressionar só atrasa o ciclo. É isso, é isso. Sim. Se pressionar, quando a gente pensa essas coisas, quando a gente pensa, porque a gente fica com um pouco uma crise de inferioridade, sabe? Quando a gente se compara e pensa que o nosso processo ele é invalidado pelo processo do outro, porque o outro ele é muito, entre aspas, superior, né? A gente coloca esse adjetivo, né? Você se põe enquanto ruim e o outro enquanto bom. Quando você faz essa relação, você mentalmente, é uma parte psicológica também, eu diria, né? Você criou um obstáculo para si mesmo. A gente já te desestimula sem querer, né? Então, assim, eu sinto que o meu processo foi isso durante a pandemia, e é até hoje. É assim, eu tento criar na minha cabeça motivos pelos quais eu faço o que eu faço. Isso vale para tudo, para o nosso trabalho, né? Assim, são coisas que você tem que ter certeza, assim, são coisas assim na cabeça que faz. Eu continuo, eu engulo esses sapos porque eu amo o que eu estou fazendo. Eu quero ficar um pouco melhor, né? E não é a comparação que vai te validar. A comparação não te valida em nada, né? Assim, o que te valida é você estar feliz com você mesmo. É isso. O Circo Crônicas, ele falou aqui que o Wes Penden já falou em um vídeo, abre aspas, eu vejo muitos malabaristas tentando ser originais, copiando malabaristas que eles consideram originais, fecha aspas. E eu concordo com isso, eu acho que a padronização de algo mata um pouco desse espírito experimental que todo malabarista tem. Sim, total. Eu queria mandar um abraço aqui pro Lilica, meu mano, que também é aqui de Fortaleza, pro Munganga, que também está assistindo, que é lá do Rio Grande do Norte, e para todo mundo que está fortalecendo, e lembrar que essas lives vão acontecer todas as terças-feiras, às 5 horas da tarde. Exato. A partir da semana que vem, todas as terças-feiras, a partir das 5 horas da tarde, a gente vai estar abordando um assunto diferente. E, gente, cola. Eu vou fazer portfólio bonitinho para a gente definir um símbolo para o podcast malabarístico e a gente vai estar compartilhando até antes da terça-feira agora, tá bem? O canal da Educação Física chegou por aí. Salve. Salve. Salve demais. É isso. Então, o que você quer abordar agora, mais especificamente sobre 2020? A gente ficou de falar um pouquinho sobre como foi o ano. Você quer tocar nesse assunto? Mandar um abraço aí. Assim, cara, 2020 eu acho que foi um ano de ressignificar o que o malabarismo era para mim. Porque isso aconteceu praticamente todo mês. Todo mês eu estava ressignificando o que era o malabarismo para mim. E a gente pode crescer muito.
inclusive com a nossa união. A gente criou um grupo em março do ano passado, que é o nosso grupo do Malabartistas, e através dessa troca de ideias nasceu muita coisa. Nasceu uma página chamada Malabares Brasil, que ela está meio parada no momento, mas a gente já está voltando a gerar conteúdo para ela. Nasceu, por exemplo, as suas aulas de malabarismo, nasceu uma garra, assim, que eu comecei a estudar malabares todo dia. Então, a partir do momento que a gente começou a se juntar como malabaristas, mesmo estando longe, eu acho que todo mundo ganhou uma dose de vida, assim, e começou a se renovar. O Denaro, que é o Zé do Caroço, eu acho que o malabarismo dele em 2020 deu um boom. Eu sou muito fã do Denaro, eu gosto muito do malabarismo dele. E eu vejo que em 2020, ele se destacou demais. Você também, eu vejo isso. O Matheus Koninski, também tem uma galera do La Rupe, que é a Luísa lá de Brasília, a Laru, todo mundo deu uma impulsionada muito grande, porque a gente começou a se unir. E se a gente não tivesse feito isso, eu acho que talvez eu não estivesse treinando tanto ou tão motivado como eu estou agora. Então é uma coisa que é o que 2020 me ensinou. A gente precisa se identificar como cena e a gente precisa se unir cada vez mais como cena. Porque tem muitos malabaristas, inclusive que participam do nosso treino coletivo, do seu treino coletivo, que eles são os únicos malabaristas da cidade deles, certo? Sim. Então, não rola uma oportunidade de você ter uma interação com outros malabaristas, não tem um encontro de malabarismo. Então, você ter esse contato com a internet, quando você tem essa oportunidade, é uma coisa muito benéfica para o seu desenvolvimento, porque você pega referências, você faz amizade, você ensina, você aprende. Então, é importante para crescer como no seu processo individual e como cena, que a gente comece a se unir. E eu acho que 2020 para mim foi isso, foi um ano de união. Total, total. Assim, para mim foi a palavra-chave é ressignificar, né? Porque a gente já tinha, para todo mundo quando começou o ano, a gente já tinha traçado planos, né? Já tinha certas tendências que já iam acontecer ou que estavam prestes a acontecer. E aí tudo isso mudou, a princípio dá aquela sensação, né, de perda, como se você estivesse caindo um abismo, né? Para muita gente a sensação foi total essa, para mim foi também. Só que em um dado momento a gente foi enxergando as possibilidades que isso criou. Inclusive, quando se trata de lives no Instagram, eu não sei você, Babel, mas no meu perfil, conforme eu fui também vendo lives da própria cena do rap, eu nunca vi tanta batalha de rima acontecendo de forma acessível pra caramba, sabe? Pode Não crer. só da rima, mas assim, vários nichos pequenos, tá ligado? Não é Sim. só o malabares, mas é tipo beatbox, são a poesia dentro do Instagram. Tem muitos artistas que também começaram a idealizar, né, a plataforma a fim de compartilhar trabalho, encontrar pessoas que têm um trabalho também semelhante ou que conversa, e a partir daí vão gerando múltiplas conexões, né? Eu gosto muito dessa pegada e é por isso que também fazer essas lives é muito legal, porque a gente também nem sabe quantas pessoas estão assistindo, talvez se inspirando, sabe? São muitos... Eu acho importante a gente perder o medo de se expor. Isso. Porque quando a gente se expõe, a gente aprende, sabe? Se expor em que sentido? Você falar o que você pensa. E a internet te possibilita isso de uma maneira generalizada. Muitas vezes eu expus uma opinião minha sobre malabares e chegava alguém no meu direct falando, olha, Babel, eu acho que você falou uma besteira por causa disso, disso, disso. E é você saber olhar para essa crítica de uma maneira construtiva e entender o lado da pessoa e muitas vezes você muda de opinião. E isso você cresce, você se desenvolve. E a internet te proporciona isso demais. De você saber lidar com elogios e críticas e aprender com isso, mas tudo porque você soube se expor. Não tenham vergonha de expor o que vocês pensam. Não importa se você começou no malabarismo semana passada ou se você tem 10 anos de malabarismo. Eu acho que a gente tem que ter o amor próprio e o reconhecimento do nosso desenvolvimento, de só gostar da forma que a gente está fazendo, saber que a gente está evoluindo, mas não falar, eu comecei agora, então nem vou falar o que eu tenho na cabeça. Não, não é isso. Se exponham, que acho que se expondo a gente aprende também. Isso é uma dica muito boa, inclusive, porque eu sinto que na rede social em geral as pessoas elas tendem a postar pouco, né? Porque quando você posta pouco, você o quê? Maximiza o impacto. Você quer que as pessoas deem like no que tu faz. Mas assim, isso é o que eu trago para vocês, tipo, como mito. Por quê? Porque se você posta, vamos dizer,
fragmentos do teu treino, fragmentos de coisa. Ainda não está completo, não é tua rotina, mas é algo que você tem ali naquele momento, é um registro que você fez. Posta sem essa neura de like, sem essa neura de, cara, essas pessoas vão achar estético, se vai, não, ou não. Perde um pouco isso, porque você com certeza, isso eu falo, tipo, sem brincadeira, você com certeza vai atingir alguém que aquilo ali vai brilhar os olhos. Alguém que não sabe tanto quanto você, porque não existe essa coisa, eu sei muito pouco. Alguém vai conseguir aprender com você, mesmo talvez que tenha mais bagagem, porque você fez uma trajetória, a outra pessoa está fazendo outra trajetória. Então, assim, malabaristas de 2 anos, um do lado do outro. Um vai ter tricks que o outro não tem e vice-versa. O outro vai ter tricks que o outro não tem. Então, assim, tem muito fator aí envolvido e todos eles apontam para, tipo, posta sem ficar fazendo muita autocrítica, sem fazer isso, porque isso vai ser benéfico, não, e eu não digo isso só no perfil, tá? Eu também me refiro a, tipo, grupos. Se você tiver, tem grupos no Facebook, como Malabares Experimental, que e assim, se você joga lá, ó, treinando back cross, treinando o lançamento por trás das costas, cara, vai ter uma enxurrada de pessoas, né? Assim, várias pessoas diferentes malabaristas brasileiros e, às vezes, dos países vizinhos também, te dando dicas, sabe? Te auxiliando. Então, assim, o perder o medo de se expor, eu acho que também tem a ver com isso, sabe? Total, eu acho que a gente tem que se reconhecer que a gente nunca deixa de ser iniciante em algo, porque a gente nunca vai deixar de estar aprendendo malabares. Então, se você começou a fazer malabares agora, e você se sentir confortável para isso, eu acho interessante você se expor como iniciante, porque outras pessoas vão querer iniciar no malabares por sua causa. Se a gente só ficar mostrando uma cena onde todo mundo é super desenvolvido, eu acho mais difícil das pessoas olharem e acharem isso uma coisa realizável. E se a gente tiver várias pessoas em diferentes níveis e cada uma bem consigo mesma, mais pessoas vão querer aprender e passar por todas essas fases e se desenvolver. Teve um comentário aqui, se quiser ler. Deixa eu ver aqui, é o Cir Crônicas. Certo. Tem uma música do Freud que ele fala, abre aspas, fazer arte é fácil, eu quero ver você se expor, fecha aspas. Nossa, eu acho isso muito legal, é verdade. Eu acho que, assim, arte é uma coisa que o ser humano faz naturalmente. A gente faz uma arte de movimento corporal, mas isso não impede uma pessoa que tem pouca mobilidade do corpo de se tornar um malabarista. Então, é natural do ser humano fazer arte. Se um dia cortassem todos os recursos artísticos, trancassem a gente numa caixa, a gente ia dar um jeito de fazer arte lá dentro. E se expor e mostrar essa sua arte é que talvez seja o mais difícil. É verdade, concordo com essa frase. Total. Uma outra coisa que eu queria mencionar aí vai ser resgatando um assunto que a gente tinha acabado de falar, que foi aquela coisa de quando você tem uma pessoa fazendo, por exemplo, 3 diabolôs ou 4 diabolôs na mesma corda. E aí só de ver aquilo já fica como possibilidade, né, na sua cabeça, e aí isso te estimula a treinar uma parada. Você pode observar isso na dança muito, muito, muito facilmente. Quando a pessoa ela vai numa aula de hip hop, numa aula de contemporânea, vê uma pessoa fazendo algo, aquilo ali te inspira muito, né? Assim, você acaba absorvendo que nem uma esponjinha mesmo, só de olhar. Sim. E aí vou dar uma coisa interessante, que é sobre a nossa história. Se tu para ver, o que diferencia um ser humano de um animal é a capacidade da gente trocar conhecimento em cima de aprender vendo o outro fazer. Saca? E é por isso que você percepção. Exatamente. Por isso que, assim, a gente consegue construir em cima de conhecimento já estabelecido. Então, assim, a pessoa vê alguém tentando pescar, né, vamos supor, com um tridente de madeira. Aí, observa isso, ela já pode fazer igual, mas em cima desse igual, como ela não precisou criar aquilo, ela pode tentar melhorar. Então, assim, ela vai desse tridente que é Teixeira e errar, ela cria a vara de pescar propriamente dita. E por aí vai. Então, assim, quanto mais conexão a gente tem de estar mostrando, de estar expondo, mais a tendência também de conseguir criar coisas novas. Porque o que a gente vê na cena nacional e internacional são pessoas criando coisas novas, estudos novos, né? Coisas assim que apontam para um futuro muito brilhante do Malabares. Eu acho que isso que é o que mais me estimula também.
Inclusive, nessa mesma conversa que eu tive com o Lucas Adversi, ele falou uma coisa bem interessante, que ele acho que o maior mérito de quando você está estudando algo bem novo no malabarismo, não é você criar aquilo. Se você cria um movimento novo e só, beleza, você criou um movimento novo. Mas aí vem uma pessoa que viu o seu movimento novo e começou a aprofundar. E aí essa pessoa criou 10 variações para esse movimento. Aí eu vejo muita vantagem. Então você desenvolver algo novo vai acontecer, mas você pegar algo e ir aprofundando também é muito positivo. É como aquilo que ele falou do S-Pending, o que a gente citou agora há pouco, sobre você ficar copiando malabaristas que você considera originais na tentativa de ser original. Eu acho que isso, beleza, faz sentido, mas tenta pegar o que esses malabaristas originais fazem e cria a sua originalidade em cima disso, porque eu acho que é um pensamento bem certo para você ter em mente. Com certeza. Total, que é você se inspirar, né? Eu realmente não gosto dessa coisa que existe... alguns lugares que é principalmente rotina de truque, né? Então, assim, a pessoa, vamos supor, existe essa espécie de má fé da parte de alguns artistas de pegar uma rotina, um show consolidado e fazer um muito parecido, né? Sim. Isso é tipo plágio na parte acadêmica, né? Naquela coisa E acadêmica. também não é errado. Também não é errado. Eu não acho errado. Você... Uhum. Mas deixa um pouco o espírito do experimental de lado, certo? Exatamente. Mas se a pessoa quiser só fazer igual, eu acho que tudo bem. O malabarismo tá aí pra isso, gente. É tipo, faz uma coisa do coração. Se a sua coisa do coração for estar sempre aprendendo movimentos de pessoa tal, faz isso. Você vai ter seu jeitinho de fazer eles também. Sim. Eu queria só mandar um abraço pro meu primo Matheus, que eu vi que ele tá aqui. Eu acho que a minha tia Marina tá assistindo também, meu pai, minha mãe. Tipo, das pessoas que estão assistindo, muita gente é da minha família. Eu queria mandar um beijo pra todo mundo. Eu amo vocês. Muito bom. Também tem várias pessoas aqui da família assistindo. Agradeço também. Ó, o Sincrônicas falando que inovando na pedagogia de criar monstros. Pô, gratidão, cara, também legal. Pelo apoio. Pois é. E aí, beleza. Você acha que a gente tem algum assunto a mais para fomentar? Você acha que a gente podia falar mais um pouco sobre o formato do podcast, do livecast? Ou então a gente... O que você acha? Eu acho que a gente pode reforçar, né, mais uma vez, para quem chegou depois, terça-feira, a partir dessa terça-feira agora, começa oficialmente o podcast malabarístico. A gente vai começar falando sobre a história do Malabares, né? Vai ter muito assunto interessante nessa primeira parte, porque a gente vai realmente voltar para as primeiras civilizações, registros. Isso é muito massa. Sim. E eu queria reservar, né, assim, meio que sugerir, como o Babel sugeriu no início, de que isso é um espaço aberto para todos, de forma assim, o mais democrática quanto possível. Então, as suas sugestões vão guiar o podcast malabarístico, né? É só você falar de assuntos que você quer. Eu vou tentar também abrir enquete nos stories, chegando mais perto, para a gente conseguir sempre estar pegando um tema legal para estar conversando sobre. Sim, e por favor, participem, interajam, porque eu acho que isso que dá uma dose de vida para o podcast acontecer mesmo. A gente precisa das pessoas interagindo, não tenham medo de reforçar o que a gente está falando ou ir totalmente contra o que a gente está falando. A gente está aqui para falar mesmo, se for para ser criticado ou apoiado, ou então aprender algo novo, por favor. É um espaço que a gente está dando para as pessoas para falar sobre malabares. É para a cena. Isso. Exatamente. Então, assim, eu e o Babel, assim, a gente tem duas vivências diferentes. E essas duas vivências diferentes, elas se complementam, a gente consegue falar de coisas, assim, que são verdade, mas óbvio que a gente não é detentor de todo o conhecimento de todas as vivências. Todo mundo que está aqui, né, todo mundo que está participando, complementa, né? Então, assim, é um ato também da gente estar se desenvolvendo, é um ato da gente estar abrindo esse espaço de uma forma que mais pessoas possam estar tendo acesso a essas informações. Tem muita pouca coisa em português, né? Então, assim, a gente vai estar... para os podcasts, a ideia é que realmente vire um podcast no Spotify, né? A gente pegue, poste no Instagram, mas cria um Spotify onde também tem o arquivo do áudio para você poder ouvir no teu ônibus, tá entendendo? Você poder ouvir no teu carro, você poder... ter acesso a essas conversas editadas, bonitinhas,
e a gente só avante, sabe? Sim, 2021 teve um é amigo esse aqui. ano que a gente vai. Ele Fala. comentou ainda agora, que eu não lembro quem foi a pessoa, mas falou que estava treinando malabares enquanto assistia a nossa live. Então você pode escutar a gente treinando também. Aproveita o tempo. É, exatamente. Uma outra coisa legal, tem algumas pessoas aqui que não conhecem, o próprio treino coletivo que teve agora há Sim, pouco, antes dessa live, amanhã vai ter mais. Gente, se alguém tiver interesse em ter, né, esse amparo de outras pessoas, porque através do treino coletivo você vai ter contato com outros malabaristas de vários lugares do Brasil. Então a gente tem galera de Fortaleza, de Brasília, do Rio, de Curitiba. Curitiba, sabe? A gente, Porto Alegre, aí tem amigos da Colômbia. Hoje teve um amigo meu da Colômbia, Juan, que Que fez um truque legal. que ninguém nunca tinha visto. Aham. Foi um truque lindíssimo, assim, muito doido. Não consegui compreender, mas envolve um multiplex, assim, só que com 5B e cruzado. Sei lá, mano. Nossa, Se você quer esse fazer truque parte foi. dessas coisas, considere reservar um tempinho para o treino, porque ele acontece 3 vezes na semana. 2 vezes no dia de semana mesmo, né? Para muitas pessoas que trabalham, esse dia não é possível. Só que a gente também faz no domingo, no final de semana, que é justamente para a galera que trabalha poder participar. Então amanhã tem. Se você tiver interesse, é só mandar mensagem, que eu tenho certeza que tu não vai se arrepender. A Thaís está fazendo um elogio. Leia aí o comentário da Thaís. A psicoterapia, a Thaís falou. Essa atitude de vocês, essa atitude de vocês é super importante para o movimento malabarístico crescer. Gratidão. Pô, Thaís, eu também acho. Inclusive, se outras pessoas resolverem fazer outros podcasts e outras lives sobre malabarismo, eu acho que o intuito é esse, é quanto mais, melhor. Exato. Assim, a gente já falou tudo, todos os nossos importantes avisos, a gente já falou ao longo dessa 1 hora, acabamos de bater 1 horinha de live. Eu sinto assim que a missão foi cumprida de realmente fazer esse ritual de cortar o laço, né? Cortar o laço vermelho, inaugurar oficialmente o nosso podcast. Então, se alguém quiser fazer mais algum comentário, pergunta agora nesse finalzinho, sintam-se à vontade. Tá? Mas logo em seguida a gente vai encerrar a live por aqui e qualquer coisa vocês mandem mensagem e a gente vai se falando, Isso. E tá? terça-feira vamos de História do Malabarismo. Exatamente. História do malabarismo. Voltar, ó, 4.000 anos na história e falar muitas coisas interessantes. Viu? Muito obrigado. Valeu, Pedrão, pela oportunidade e pela conversa. Que isso, tamo junto. Eu só vou aguardar esse segundo, porque a live sempre tem um delay de, tipo, quase uns 15 segundos, né? Então, assim, a pergunta que a Tá gente fez tranquilo. vai demorar um pouquinho para as pessoas responderem. Mas, pô, foi perfeito, Babel. Você sabe que eu te amo, É, né? Você sabe que legal. as nossas conversas, o nosso bate-bola Sim. sempre fica muito, muito incrível. Muito Veja a incrível. hora de você estar aqui em Fortaleza, porque a gente vai fazer a live junto, assim, eu e você conversando. Isso, mano. Aí em Fortaleza vai ser muito massa. Vai ser muito Vai. massa. Ó, o Cir Crônicas, realmente, sigam o Cir Crônicas. Ele tá fazendo a divulgação da página dele, que ele é outro que tá na vanguarda, criando conteúdo muito interessante sobre malabares, tá? Show. Tem todo o nosso apoio também, que vai ter o lançamento oficial do canal dele no YouTube em fevereiro, inclusive acho que em outras plataformas. Beleza? Gente, é isso mesmo. Até terça-feira, tá? Gratidão a todo mundo que participou, ouviu a gente. E esse é só o começo. Esse é só o começo. Beijo, valeu, Babel. Valeu. E até Viva o a próxima. Malabares. Tamo junto. Viva o Tchau. Malabares!